Ok. Vamos nos colocar em pé agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 41. Lucas 19, a partir do verso 41, nós vamos ler até o verso 44. Que diz assim o texto: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos, por essa noite, pela Tua paz, pela liberdade que temos de louvar o Teu nome, de nos reunir como igreja. Muito obrigado. Abençoe nossas crianças, Senhor, que agora recebem também a palavra que é Tua. Abençoe cada professor e professora e abençoe os nossos pequeninos e dá da Tua graça também sobre eles. E abre o nosso entendimento para ouvirmos a Tua palavra e sermos um pouco mais transformados nesta noite. Pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O mesmo Jesus que em alguns momentos consolava o povo, consolava pessoas dizendo: não chorem, não chorem. Como aconteceu diante da filha de Jairo. Todos achavam que ela estava morta e vem Jesus e diz categoricamente: não chorem, não chorem, porque ele tinha um plano de ressurreição para ela. O mesmo Jesus que disse: não chorem, no momento do seu sofrimento, diante da sua crucificação. E ele olha para mulheres e diz assim: não chorem, filhas de Jerusalém. Não chorem por mim. Vai chegar um momento que vocês vão chorar mesmo, vai ser por vocês e não por mim. Não chorem. Esse mesmo Jesus que consola, esse mesmo Jesus que promete secar as lágrimas, é o Jesus, é aquele que também chorou. Nós temos então duas manifestações de emoções de Jesus descrita nos evangelhos, quando a Bíblia diz claramente ele chorou. Ele com certeza deve ter chorado em outros momentos, mas duas vezes nós temos noção absoluta que a Bíblia nos diz ele chorou. E talvez esse choro, esse sofrimento, demonstrasse um estado de espírito que ele possuía. Você já perguntou para a Bíblia ou para você mesmo, para suas leituras, se em algum momento você viu a Bíblia dizendo o seguinte: Jesus deu uma gargalhada? Alguém já leu isso? E Jesus estava dando risada, feliz da vida. Parece que Jesus ecoa de uma certa forma as palavras do pregador do livro de Eclesiastes, que a casa, que o coração do sábio está na casa do luto. Porque tinha uma missão, porque sabia o que tinha de fazer, entendia o drama do mundo. Ou encarnava literalmente as palavras do profeta Isaías, que disse: foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Então Jesus tinha emoções, Jesus sentia. Nós não temos nenhuma menção de Jesus sorrindo. Nós temos algumas palavras, algumas conversas que Jesus tinha, e quando nós lemos, alguns sugerem que parecia uma certa ironia que ela fala, como se Jesus estivesse dando risada por dentro diante de algumas controvérsias, principalmente com os fariseus. Porque de alguns momentos ele dá exemplos muito esdrúxulos, exemplos que você fala: poxa, ninguém está percebendo que ele está dando uma baita alfinetada. Você, por exemplo, coa um mosquito e engole um camelo. Vocês não enxergam essa raça de víboras que constantemente estava nos lábios dele? Talvez uma certa ironia, não sabemos.
Mas Jesus sim tinha emoções que apareciam. E diante de Jerusalém, conforme o texto que nós lemos, Jesus chorou. Jesus chorou como o profeta Jeremias havia chorado diante de Jerusalém, diante do que aconteceu no ano 586 antes de Cristo, lá quando o templo foi destruído. O profeta Jeremias chorou. Diz assim as suas lamentações: rios de lágrimas correm dos meus olhos. Por quê? Porque o meu povo foi destruído, meus olhos choram sem parar, meus olhos choram sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e até que o Senhor veja o que aconteceu. Jeremias continua: o que eu enxergo enche minha alma de tristeza, de pena, de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que sem motivo eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho. Jeremias, antes de Cristo, havia chorado porque a sua cidade foi destruída. E Jesus chorou por Jerusalém, também deixando claro que algo muito ruim aconteceria com essa cidade. Essa primeira destruição, a destruição do templo, do centro da religiosidade de Israel, que aconteceu nesse ano que citei, 586, foi um grande alerta para todo o povo. Imagine, tinham a casa de adoração, a casa de oração, e de repente não há mais. Tinham o lugar de oferecer os sacrifícios, o lugar de ter comunhão e aprendizado, e Deus permite que destruição ocorra lá. Como que o povo faz? O que acontece? E isso era um ato de julgamento, de punição. Ao mesmo tempo, presta atenção nisso, ao mesmo tempo que era um momento de uma nova oportunidade. Deus, quando corrige, Ele às vezes termina uma estação. Ele termina algo que estava ali operando, algo que era possibilidade, mas Ele já dá no mesmo momento uma nova oportunidade. Como acontece isso da destruição do primeiro templo? O templo é destruído. Jerusalém não é mais o centro da espiritualidade. Os judeus, as melhores cabeças da cidade, foram levados para a Babilônia. O que acontece na Babilônia? Qual é a oportunidade? A oportunidade que muita gente queria ter e não tinha quando o templo estava construído. Porque quando o templo estava construído, você só poderia servir a Deus se você fosse um levita, se você fosse um sacerdote. Se você fosse de uma outra tribo, por mais espiritual que você fosse, se você chegasse lá: olha, eu sou da tribo de Benjamim, sou uma pessoa do bem, eu oro, eu tenho a minha vida espiritual e eu quero servir. A resposta seria não, não. Porque no templo tinha essa regra, somente aquelas pessoas com aquele pedigree poderiam servir. Acaba um momento, esse modelo é destruído e, como disse, abre-se uma outra oportunidade. E agora todas as tribos poderiam servir a Deus no templo. Claro que não, porque estava destruído, mas na Babilônia. E assim acontece o nascimento das assembleias, das sinagogas, que começam a crescer, porque já que não tem templo, eu preciso de um lugar para continuar adorando, continuar aprendendo, continuar orando. Não havia mais o grande local do agrupamento coletivo, mas havia pequenas salas, pequenos lugares de reuniões onde as pessoas se desenvolviam. E qual era o limite desse desenvolvimento? A verdade é, não havia limites. O que mais sabia era o que mais ensinava. O que significa isso? Se então uma pessoa que nunca teve tempo de servir no templo, porque ele não era levita, não era um sacerdote, agora ele está exilado na Babilônia, e ele quer estudar, e ele quer liderar, ele podia fazer isso. Mas havia, obviamente, uma concorrência, porque eu, que era da tribo de Benjamim, queria, mas tinha alguém lá que era da tribo de Gad que queria, tinha outro da tribo de Naftali que queria, e quem vai ser então o líder? Vai ser o líder quem mais saber. Vai ser o líder quem mais informação tiver para poder instruir o povo. Então a comunidade elegia o seu líder de acordo com o conhecimento que ele tinha para ofertar para a comunidade. Uma oportunidade havia acabado. Jerusalém não estava mais com seu centro da espiritualidade, mas muitas outras possibilidades estavam abertas agora para todas as outras tribos. E isso acontece de uma maneira linda também,
tirando da mente do povo, no período da destruição do primeiro templo, um grande drama. E o grande drama era o drama da idolatria. Era o drama dos outros deuses, era o drama dos Baals, dos Baalims. Era o drama de eu estou com Deus, mas estou também com as outras divindades. A Babilônia, depois da destruição, faz uma grande correção. E essa grande correção representa a correção do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento em grau de importância? É amarás o teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você não vai ter outros deuses diante de você. Você não vai ter outras divindades. É Deus e somente Deus. Quando Jesus então está diante de Jerusalém, ele está diante de um novo momento. Um momento também que prevê destruição. E agora o drama não era idolatria. Agora o drama era individualismo, resultado da assimilação. Que assimilação? Assimilação de costumes do de fora. Assimilação daquilo que não é parte da minha cultura, da minha vida, da cultura do reino em mim, mas da cultura da terra dos gentios no povo de Israel. E essa assimilação cresce. E essa assimilação crescendo, o povo vai ficando individualista no completo. Vai ficando, não é a minha vida, é o que eu quero, o que eu sei. E a espiritualidade vai entrando em queda e declínio. Guarde isso no teu coração. Quando a tua individualidade cresce, a tua espiritualidade diminui. Quanto mais você se ausenta, quanto mais você se esconde, quanto mais é você e ninguém, mais o seu individualismo cresce, mais a sua espiritualidade diminui, porque espiritualidade é assunto de comunidade. Espiritualidade é assunto de discípulos, e não de um querido de Deus que sabe como ter a sua vida, como dirigir os seus passos. Eu sei o que eu faço, eu controlo a minha vida, eu tenho a minha oração, eu tenho o meu momento, mas eu não quero me relacionar. Individualidade encobre pecados, porque daí eu não quero confessar mais meu pecado para você, eu deixo ele para mim mesmo. E todo mundo aqui que confessa pecado um para o outro sabe que nem sempre é fácil confessar o pecado um para o outro, é fácil? Não. Por isso que até escolhemos para quem eu vou confessar, porque se eu confesso para você que não tem uma maturidade para ouvir, você vai falar, o quê? Você fez isso? É, fiz. O individualismo esconde, o individualismo encoberta o que eu sou. Mas quando eu compartilho, eu cresço e o corpo cresce e a comunidade cresce. Então o drama desse momento de Jesus é individualismo. Não é mais todos juntos, todos unidos. Não, sou eu. Vou no templo quando der. Vou fazer os meus esportes, vou ter a minha vida, vou assimilar a minha cultura. Vou discernir o mundo grego. Deus quando der. Então, no segundo templo, que é esse momento de Jesus, esse templo que foi reformado, expandido por Herodes, o drama é o individualismo. Eu pergunto para você, por acaso, não parece que nós estamos vivendo mais ou menos um retorno na época do segundo templo, no quesito individualismo? O individualismo não continua crescendo cada vez mais? Eu vi uma placa num restaurante dizendo assim, a melhor rede social é aquela desfrutada numa mesa de um bar. Querendo dizer, o melhor momento de conhecer pessoas, de comunicar com pessoas, é quando eu me assento com você e a gente conversa. E no final da lousa desse bar está escrito aqui, no Wi-Fi. Você já sabe o que quer dizer isso, né? Não tem internet aqui. Você entra, a rede aqui é a gente, a rede aqui é a conversa. O que está fazendo, apesar da beleza e tudo que é bom, que é maravilhoso, que a tecnologia nos traz? Mas o que acontece cada vez mais? Eu me escondo atrás da minha tela para falar com você. Você já reparou que antes a gente ligava para dar parabéns, eu tentava falar para a pessoa, parabéns, você fez aniversário, que legal, agora manda mensagem. Agora é mais frio, é mais rápido, manda lá, parabéns. A gente fica contabilizando quantos parabéns deu no dia do aniversário. Eu recebi 200, recebi 500 parabéns. Eu vou me individualizando, a tecnologia tem me colocado um pouco mais distante. Eu estou perto de você em palavras, em posts, mas eu não estou perto de você na agonia. E na própria agonia eu mando mensagem para dizer que Deus te fortaleça. Ao invés de deixar minha voz, você ouvir minha voz, ter a minha presença, ter a minha visita,
É interessante, naquela época não tinha tudo isso, mas nós vivemos um momento de um grande individualismo. Jesus chora, Jesus chorou, pois mais uma vez, Deus era rejeitado. Ele se aproximou da cidade, ele olha para a cidade, ele tem a visão da beleza da cidade, ainda com seu templo, e em choro ele diz: se você compreendesse nesse dia, se você compreendesse o que está diante de você, a paz que está diante de você, o Sar Shalom, se você compreendesse o príncipe da paz, se você compreendesse o que significa eu estar aqui, o verbo encarnado, que o verbo que era Deus, que estava com Deus, agora está aqui com você, se você compreendesse. Mas isso está oculto, você não consegue enxergar então, porque esse é o momento que você vive de não conseguir ver. Eu vou ter que usar o elemento que faz todo mundo olhar para o céu. E o elemento que faz todo mundo olhar para o céu é o sofrimento. Vocês serão cercados, trincheiras, sítio, corte de água, corte de comida. E nessa hora vocês vão olhar. Mas mais que isso, essas pedras deste templo serão derrubadas. Isso aqui vai ser destruído. O pesadelo da Babilônia vai se repetir. O desespero do não tenho mais o centro da espiritualidade, uma vez mais vai cair por terra. Os seus filhos vão sofrer, as mulheres irão sofrer. E o texto termina com uma fala linda: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu a ti. Esse texto então nos dá uma fórmula, e se eu fosse você eu anotaria isso. Primeiro, oportunidades. Eu e você temos oportunidades diante de mim, nós temos oportunidades. Mas geralmente as oportunidades são desperdiçadas. Esse é o primeiro conceito que o texto nos coloca. Eu tenho oportunidade, mas desperdiço a oportunidade. Segunda, eu tenho uma falta de visão. Por isso que eu não enxergo as oportunidades, consequentemente, eu vou desperdiçar a oportunidade que tenho. Essa minha falta de visão impede o deslumbramento daquilo que ele faz. Mesmo quando ele está ao vivo e a cores, dizendo: o príncipe da paz está aqui. Ele não me faz ver. É como dormir quando não deveria dormir. Eu não enxergo, eu não vejo, alguma coisa vem diante de mim. Qual é a consequência dessa fórmula? Oportunidades perdidas e falta de visão é sofrimento. Porque daí o sofrimento não é uma punição, é uma nova chance. Se eu olho para o meu filho, para a minha filha e não deixo eles fazerem alguma coisa que eles querem muito, eu não estou simplesmente punindo, eu estou dando uma outra oportunidade, uma outra chance. Não, isso não. Aqui sim. Esse você não pode, mas aquele ali você pode. E se reclamar, eu vou tirar, eu vou arrancar, vou quebrar, vou jogar, vou fazer qualquer coisa. Mas não é esse caminho, é esse caminho. Então não é uma punição para pisar em cima. É uma punição que dá uma outra oportunidade. Então vem o sofrimento como uma forma de talvez agora, quando eu chamo a atenção, ele percebendo o fim das oportunidades antigas, o fim daquilo que estava na mão e não foi percebido, o fim daquilo que foi desperdiçado. Com esse fim vai vir também o início de uma nova possibilidade. Então a fórmula, de maneira simples, é oportunidades, desperdício. Falta de visão que impede o meu deslumbramento. Sofrimento que chama a minha atenção. Fim do que passou, início de uma nova oportunidade. Essa é a exegese do texto que nós acabamos de ler. Jesus então chorou uma vez mais, porque ao invés de aproveitarem as oportunidades, elas foram perdidas. O choro vem de novo como a insatisfação de que perdeu a oportunidade de novo.
Jesus chorou porque, ao invés de enxergarem o que estava diante deles, não conseguiram ver. E eu não consigo ver quando eu tenho outras informações diante de mim que me impedem de ver aquilo que eu deveria enxergar. Jesus chorou porque, ao invés de aproveitarem a oportunidade única, linda, escute isso, oportunidade de cada dia. A oportunidade daquele dia foi: Jesus estava na cidade. Ao invés de aproveitarem a oportunidade daquele dia, daquele momento, eles simplesmente não perceberam tudo o que lá acontecia. Existem muitas oportunidades diante de você. Todos nós temos oportunidades. Mesmo você que pode dizer: eu estou desempregado, estou procurando emprego, estou com uma vida difícil. Existem oportunidades diante de você. Não existe aquele que possa dizer: eu não tenho oportunidade alguma. Alguma oportunidade, algo existe diante de você que você pode acessar. Isso não significa que é um caminho maravilhoso, fácil. As oportunidades às vezes demandam muito esforço, muita energia. E se você fizer uma rápida avaliação da sua vida, do seu contexto, daquilo que você pode e não pode, você vai concluir rapidamente: eu tenho oportunidades diante de mim. Eu tenho oportunidade, por exemplo, de algo que depende do meu acordar mais cedo, do meu esforço, do meu desejo, da minha determinação. Eu tenho oportunidade. Mas o que eu faço com elas? Geralmente eu prefiro reclamar do que não tenho e não enxergar o que possuo. Geralmente eu me fixo naquilo que eu gostaria de ter e não naquela oportunidade que está diante de mim. E eu me acomodo. E quando eu me acomodo, eu faço desse local um local muito confortável. E aí eu fico parado, aí eu fico paralisado. E as chances estão todas lá, mas eu estou parado, eu estou paralisado, eu não quero ir além. Aí você encontra um monte de gente que está da mesma forma. Acomodados, não querendo ver as oportunidades ou usar as oportunidades, e vai ficando um batalhão, um exército de acomodados. Que não querem sair de onde está, que não estão felizes aonde estão, mas também não querem sair de onde está, por N motivos. Mas as oportunidades estão lá. As oportunidades estão na sua frente, na minha frente. O que então você tem enxergado diante dessas oportunidades? Você enxerga e fala: eu sei que eu tenho esta oportunidade. Eu percebo essa oportunidade. O que eu faço com ela? Eu vou te dar um exemplo fácil para você entender como as coisas começam, independente da faixa etária. Você que foi adolescente, você que é adolescente, lembra que os seus pais com certeza dizem para vocês: aproveite a escola, vocês podem estudar. Quantos de nós já ouvimos isso? Você não tem que trabalhar, quem já passou por essa fase. Você não tem que trabalhar, então estude. Quantas vezes nós ouvimos: você só estuda, então não tem mais nada para fazer, então aproveite. Depois a vida fica mais difícil, agora você estuda e trabalha. Depois você para de estudar e começa a trabalhar, ela vai mudando. Mas cada um desses momentos tem uma oportunidade. A começar na nossa adolescência, na nossa infância. Adolescentes, respondam no coração: quantos de vocês aproveitam esse momento de estudar realmente? Adultos, quantos de vocês, quantos de nós nas universidades queremos, aquela oportunidade está lá, eu posso ir além. Não, qual é a média? É 7, tá bom, 6,9, 7, 7,2. Professor, me ajuda com um pontinho. Não quero. Quantos de nós, diante de um chefe de trabalho, às vezes é só o limite, não, daqui para lá eu não posso, porque ele não falou para eu fazer, não estava na minha descrição, então eu não vou além. Ou quantos de nós pega tudo isso, faz somente aquilo que é para fazer, mas não enxerga também que poderia fazer não simplesmente mais, mas diferente. Com outros ângulos, com uma nova visão, que me levasse para um outro lugar, para um outro patamar. Então, desde a infância, nós adquirimos essa ideia de, eu diante das oportunidades, eu não quero ver, eu quero só passar, só enfrentar, dando o mínimo de esforço. As oportunidades existem, você precisa abrir os seus olhos, encará-las e se mover diante dela. Uma próxima pergunta que eu quero deixar para você é: o que você está construindo ao invés de destruir? Porque se as oportunidades estão para todos nós, quando eu entro numa oportunidade, eu começo a construir algo.
E se eu não mexer em nada, eu estou deixando ali aquele prédio, aquela possibilidade parada. E geralmente um prédio parado em algum momento vai entrar em decomposição. E ao invés de ele crescer, ele vai diminuir, ele vai cair. Eu abro, quando eu não construo, eu abro portas para destruição. E todo mundo aqui que é casado sabe disso. Se eu não construo e edifico mais amor, eu abro portas para mais destruições. O amor não fica lá parado, congelado, não. Se eu não coloco mais água na planta, a planta vai deixar de crescer. Se eu não cuido dela, se eu não coloco adubo, se eu não ponho mais amor, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai começar a murchar, ela vai começar a se degenerar-se. O que você reconhece que Deus tem te chamado dentro dessas oportunidades? Quais foram aquelas que já brilharam no seu coração, mas você falou, acho que agora não, porque eu estou ocupado. Quais as oportunidades que Ele tem colocado diante de você? A pergunta de Jesus é a pergunta para todos nós. Se você compreendesse o que está diante de você, a sua vida seria um pouco mais significativa. Se você compreendesse, você receberia a paz, não para enfrentar a guerra, que é um colapso, que é um sofrimento para chamar a atenção, mas você teria a paz para enfrentar a guerra do dia a dia e não um abismo que chama o outro abismo. Eu tive um chefe em Israel, quando eu trabalhava cuidando de abelhas. Era um trabalho maravilhoso, muito duro, mas maravilhoso. E um dia eu cheguei para esse chefe e disse assim, tudo bem no trabalho aí, mas a grande verdade é que eu sou um maestro, eu queria reger a orquestra aqui da nossa comunidade. Eu queria mexer mais com música. Nessa época eu tinha escrito uma música e essa música ganhou um festival lá em Israel. Então deu um boom lá danado, todo mundo, escreveu uma música, foi um negócio assim incrível, uma oportunidade que veio. E o grupo que todo mundo não acreditava, o grupo que todo mundo tratava igual você trata a criancinha café com leite, fala assim, você é café com leite, vai participar, lindinho. Foi o grupo que ganhou um festival enorme. Foi lindo esse momento, foi lindo. Todo mundo com aquele júbilo de uau, Davizinho venceu Golias, foi muito legal. Aí diante disso eu falei, eu quero oportunidade. Vocês viram que eu sei fazer negócio, então abelha não, eu quero música. E começaram a vir oportunidades, a gente chama para isso, chama para aquilo. Um dia meu chefe me chama, André, pela cara dele eu já vi, eu falei, problema à vista. Cheguei bonzinho diante dele, pois não. Que hora você começa a trabalhar, André? Falei, 7 da manhã. Que horas você almoça, André? Eu almoço meio-dia e meia. Você tem o break lá do grupo de estudo? Tinha um grupo de estudo lá? Tenho, participo. Você come lá sua bolacha com o pessoal? Como? Eu tô lá, todo o grupo tô lá. E termina às 4, né, André? Às 4, 7 às 4. E quando é mais cedo, né? Quando é mais cedo, começo às 4 e termino às 2. Tá tudo bem, André? Tá tudo bem. Você é músico, né, André? Sou. Você quer reger, não quer, André? Quero. Então, por isso que eu queria uma chance. Eu não queria mais fazer isso. Ele olhou para mim e falou assim, o que você faz das 4 à meia-noite? O que você faz das 4 da tarde à meia-noite, André? Ou o que você faz das 2 à meia-noite, quando você começa? O que você faz? O que você faz? Ele não precisou falar mais nada. Eu fiquei tão envergonhado. Falei, caramba, eu tenho tantas horas. Aí eu parei, fui para casa. Falei, o que eu faço? O trabalho era duro, precisava descansar. Mas depois de descansar, eu queria descansar mais. E depois eu queria descansar mais, porque tem que relaxar afinal, né? E depois queria um pouquinho mais. E depois um pouquinho mais. E aí acabava o dia, dormir, porque afinal, amanhã, ou 4 da manhã, ou às 6, eu vou ter que levantar.
Aquele dia mudou minha vida em relação ao tempo que Deus me dá como oportunidade. Você tem 24 horas no seu dia. Se porventura, então, quando eu perguntei para você quais são as oportunidades e você respondeu para você mesmo: eu não tenho nenhuma, eu queria tanto ter, mas eu não tenho. Eu só vou te dar essa. O tempo que Deus tem te dado. As 24 horas do seu dia. Porque é para você dormir, trabalhar e crescer. Em nome de Jesus, se você compreendesse, enxergaria uma perspectiva maior do amor de Deus. Se você compreendesse, tudo seria mais fácil, a dor seria minimizada e não aumentada, evitaria mais sofrimentos, aumentaria o significado da vida e das oportunidades. Se você compreendeu nesta noite que há oportunidades diante de você, e eu não quero de maneira nenhuma nomeá-las, porque o Espírito de Deus é quem vai fazer isso no seu coração, porque a vida é sua, a vida é sua. Mas se você compreendeu, não faça o Pai chorar de tristeza, faça o Pai chorar de alegria. Que Ele olhe para mim e para você e fale: Ele compreendeu, ela compreendeu, ela entendeu as oportunidades que estão diante dela, Ele entendeu o que eu tenho colocado, a visão estava turva, mas Ele entendeu, Ele percebe que tem mais do que só ganhar o pão nosso de cada dia, voltar para casa e dizer: estou cansadão, preciso dormir, não fale comigo. Ele compreendeu. Que Ele nos veja e que Deus possa sorrir conosco. E nós, todos juntos, olhando para a cruz de Cristo, entendendo que Ele nos salvou, que Ele nos livrou de mais choro, que Ele nos deu a graça que precisávamos, que Ele ressuscitou para não chorarmos a morte, mas para celebrarmos a morte como um momento de encontro com a eternidade. Aproveite as oportunidades. Compreenda o que Deus tem colocado diante de você.